aleluia, aleluia. Carne entre nós ela acampou. Todo aquele que acolheu de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de São José Operário, e aqueles tantos outros irmãos e irmãs que neste momento nos acompanham através de suas casas, que neste momento transformam suas casas numa verdadeira igreja doméstica, onde a palavra de Deus ecoa, onde o Espírito Santo cobre com a sua força. Voltamos ao tempo comum. Ao longo do ano, a igreja divide o ano em várias etapas. A igreja divide o ano em vários tempos. Por exemplo, o tempo pascal é o centro de todo o ano litúrgico, porque nele nós fazemos memória dos acontecimentos centrais da nossa fé: paixão, morte e ressurreição do Senhor. E para nos preparar para este tempo da Páscoa, a igreja nos faz passar por um caminho de 40 dias de jejum, de penitência, de oração. Acabamos de celebrar o tempo do Natal, onde meditamos o Deus que vem a nós, que toma carne e forma humana para nos salvar, e assim sucessivamente. Porém, no tempo comum, o tempo que nós usamos o verde, nós não meditamos um aspecto da missão de Cristo. Assim como no Natal, a sua chegada ao mundo, assim como na Páscoa, a sua ressurreição. No tempo comum nós meditamos algo que tem a ver com a pessoa de Jesus como um todo. No tempo pascal, a igreja nos dará uma resposta. E a resposta a duas perguntas: quem é Jesus
e o que Ele fez por mim. Amados irmãos, sem as respostas para estas duas perguntas, a nossa fé ainda é uma fé infantil. Sem a resposta, não uma resposta copiada, não uma resposta dada por alguém que nós assumimos para nós mesmos, não, uma resposta que nós mesmos, cada um de nós, é capaz de dar. Sem essas respostas, nós ainda não somos maduros na fé. Nós ainda estamos engatinhando para o Senhor. Por isso, no Evangelho de hoje, como que para apresentar todo o tempo comum, que irá durar 34 semanas, será interrompido pela Quaresma, e depois da Páscoa nós retomaremos, e irá até o final do ano. Nós, neste tempo, iremos meditar sobre esta pergunta, e o Evangelho hoje para nós nos apresenta as questões fundamentais. Primeira coisa, o que Jesus faz por nós? Talvez para alguns, Jesus é alguém que viveu no passado, mas que deixou uma marca no mundo, e por isso, 2000 anos depois, nós estamos ainda lembrando dele. Para outros, Jesus é um grande mestre de espiritualidade, que falou sim coisas interessantes, que as coisas ditas por ele são capazes de nos guiar no meio da tormenta da vida. Para outros, Jesus é um personagem histórico que se rebelou contra uma condição qualquer sociopolítica do seu tempo, e nós estamos lembrando dele. Porém, nenhuma dessas respostas é a resposta verdadeira. Nenhuma dessas respostas, ainda que tragam verdades em si, e trazem, nenhuma dessas respostas será capaz ou serão capazes de responder à sede que nós temos de Deus em nós. Por isso, São João nos diz, o que Jesus veio fazer? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, em cada missa, o sacerdote ergue a Eucaristia e repete estas palavras de João Batista. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é aquele Filho de Deus que, morrendo na cruz, me salvou. Quem é Jesus e o que fez por mim? Expiou os meus pecados e me deu a possibilidade de entrar no céu. O que Jesus fez por mim? Assumiu o meu lugar na cruz para me salvar. Isto é o que Jesus é para mim. E ao longo do ano, nós iremos voltar sempre de novo a este tema, porque nós precisamos, com humildade, reconhecer que por mais que mergulharmos na imensidão do conhecimento de Jesus, nós ainda não iremos conhecê-lo completamente. Veja o que disse São João Batista no Evangelho de hoje. Eu não o conhecia. Como São João Batista não conhecia Jesus? Ele era seu primo. Como São João Batista não conhecia Jesus? Se desde criança, certamente sua mãe lhe contava o dia que Nossa Senhora foi visitá-la, e a criança, ele, João Batista, havia pulado no seu ventre, porque havia recebido a presença do Espírito Santo. E mesmo assim João diz, eu não o conhecia. Este não conhecer de João significa, nós não conhecemos Jesus nunca em plenitude. Por isso, precisamos voltar sempre para Ele. Por isso, precisamos sempre mergulhar novamente na sua bondade e no seu amor. Não nos basta, meu irmão, minha irmã, não nos basta conhecer dados biográficos sobre Jesus. Não nos basta conhecer suas palavras, seus ensinamentos.
Nós precisamos conhecê-lo. E conhecer na Bíblia é sinônimo de amar. Conhecer na Bíblia é sinônimo de compartilhar com Ele a própria vida, a própria existência, mergulhar na vida dele e deixar que Ele mergulhe na nossa. Isso é de fato o conhecimento que nós precisamos ter do Cordeiro de Deus, que morrendo destruiu a morte e ao destruir a morte, me garantiu a vida em plenitude. Segunda pergunta: quem é Jesus? Este é o Filho de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, retomar a consciência de que Jesus não é um santo qualquer entre outros santos, de que Jesus não é, repito, apenas um homem que viveu e falou coisas bonitas e interessantes, mas que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que desceu do céu para nos salvar. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvar o mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Este é o Filho de Deus. E se Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos viver a experiência dos discípulos na barca. Lembram daquele fato da vida de Jesus? Os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, surge uma tempestade imensa, os discípulos estão com medo, o evangelista diz, eles gritavam de medo. Imaginem, homens acostumados com o mar, homens pescadores, e gritavam de medo, e Jesus dormia no barco. Então Pedro vai ao Senhor e diz: não te importa que pereçamos? Sim, amados irmãos, a vida é essa travessia de um mar agitado pelas ondas, mas no nosso barco está o Filho de Deus. E Ele pode fazer o que fez naquela noite de travessia. Ergueu-se e disse ao mar e ao vento: calem-se. E os discípulos ficaram espantados e disseram: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Este é o Filho de Deus. E isso gera em nós confiança. Este que nos ama é Deus. Este que vem a nós é o Filho de Deus para nos salvar. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Se o Filho de Deus faz tudo para nos salvar, como fez a cruz, como subiu ao patíbulo da cruz, o que não faria para continuar nos dando novas chances, para continuar estendendo novamente a sua mão para nós? Reconhecer Jesus como Filho de Deus, por um lado, deve nos fazer adorar a santidade de Deus que vem a nós. Por outro lado, deve aumentar em nós a confiança, porque este Filho de Deus me ama. Por isso São Paulo, de um modo como jamais ninguém poderia escrever, escreveu e disse: o amor me amou, e esta vida presente eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. O que fez por mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a última questão: e nós? O que precisamos fazer por Ele? E nós? O que responderemos a este amor? Amor com amor se paga, amor reclama amor. E nós, diante deste Deus que vem a nós, o que faríamos? E São João nos dá a resposta. Nós precisamos fazer duas coisas. Eu o vi e dou testemunho. Amados irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos encontrarmos com Jesus. É termos verdadeiramente um encontro pessoal com Ele, um encontro que muda a nossa vida, um encontro que nos retira
das angústias, dos medos, das dificuldades e nos coloca na paz do seu amor. Eu me encontrei com Jesus, por isso eu dou testemunho. A primeira coisa que o tempo comum nos convida é entrar no mistério de Cristo, vermos o Senhor. Nós não podemos ter notícias sobre Jesus. O nosso conhecimento de Jesus não pode simplesmente estar baseado em coisas que ouvimos sobre Ele. Não, nós precisamos encontrá-lo. A nossa vida é o caminho de Emaús. Saímos de Jerusalém e nos direcionamos para Emaús. E nesse caminho, Jesus vem a nós. Em primeiro lugar, com a sua palavra. A palavra de Cristo nos ensina sobre Ele. Que tal, no início deste ano, nós não deixássemos que nenhum dia deste ano nós vivêssemos sem antes ler um trecho do Evangelho? Quem sabe, não vamos prometer ler a Bíblia, que maravilha seria. Quem sabe vamos prometer ler o Evangelho. Cada um de nós iria escolher um Evangelho. Quem sabe o Evangelho de São João, que é o Evangelho que nós iremos escolher este ano para meditarmos nos nossos encontros, usando o livro de Joabe. E assim ver o Senhor, encontrar o Senhor. Depois, na vida e na missão da igreja, nós nos encontramos com Cristo. A liturgia não é um teatro. A liturgia não é um teatrinho bonitinho, com as crianças, com os coroinhas, com os leitores, com os ministros, com a equipe de canto. Não. A liturgia, dizia Bento XVI, é uma janela do céu. Por ela, a gente vê o mistério de Deus. O altar é o encontro com Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. O ambão é o lugar onde nós meditamos e ouvimos a palavra do Senhor. E por último, das duas coisas que precisamos fazer diante do amor de Deus, dou testemunho. Não basta conhecer Jesus, não basta saber o que Ele fez por nós, não basta apaixonar-se por Ele, precisamos dar testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus nas coisas simples de cada dia. Eu tenho certeza, amados irmãos, se nós fôssemos colocados diante de uma situação de escolha, onde poderíamos negar a Cristo e viver, ou não negá-lo e morrer, eu tenho certeza que nós escolheríamos morrer pelo Senhor. Tenho certeza que nós seríamos mártires. Afinal de contas, a palavra mártir significa exatamente testemunha. Porém, nós não podemos e não precisamos esperar este grande momento do martírio, onde escolher viver ou morrer pelo Senhor. Existem todos os dias oportunidades mil de darmos testemunhos do Senhor. Nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias, nas coisas do dia a dia, é ali que o Senhor requer de nós o nosso testemunho. O pai de família, sendo um bom pai de família, ele dá testemunho de Jesus, sem nunca ter pregado na igreja, sem nunca ter segurado um microfone e falado sobre Jesus, simplesmente porque ama a sua família, ele dá testemunho de Jesus. A mãe de família, cuidando do seu filho, cuidando do seu esposo, cuidando de suas coisas, ela dá testemunho de Cristo. Cada prato lavado pelo Senhor é testemunho de Cristo. Vejam que não precisamos de coisas grandes e profundas, mas de coisas simples do dia a dia. Também as realidades, nelas nós precisamos dar testemunho do Senhor. Precisamos dar testemunho do Senhor na igreja, acolhendo bem a todos, sendo sempre disponíveis ao serviço do Senhor, mas também no nosso trabalho. Quem trabalha com o público, imagine você acolhendo alguém, você está acolhendo Jesus, lá vendendo sapato e tecido,
Ali você acolhe Jesus. Ali aquela pessoa que vai pode sair repleta do Espírito Santo, e você não precisou falar de Jesus, simplesmente você foi Jesus na vida delas. E assim, amados irmãos, cada um de nós, porque tem o Espírito Santo, é capaz de saber como aplicar esse dou testemunho. Recomecemos, estejamos dispostos a sempre estarmos nesta atitude de testemunho do Senhor. Menos com palavras, mais com a vida. Menos com atitudes externas, mais com um coração sincero e pronto para amar o Senhor. Permitam-me terminar esta homilia, antes de suplicar a Nossa Senhora que nos proteja, permitam terminá-la com a frase de Santo Antônio, que talvez coloque luz em todo este Evangelho e em sua conclusão. As palavras convencem, e nós podemos convencer as pessoas com as nossas palavras. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Sejamos testemunhos de Cristo. Sejamos cristãos. Cristão significa outro Cristo no mundo. Cristão significa a presença de Cristo no meio do mundo. E assim nós estaremos vivendo o caminho que nos levará para o reino dos céus. Não se esqueça, não nos esqueçamos, ninguém se salva sozinho. A gente se salva salvando o outro. E a gente salva o outro vivendo esses 3 passos. Sabendo o que Jesus fez por nós, sabendo quem Ele é, encontrando Ele na vida e dando testemunho. Assim, a Virgem Maria nos ajude, que neste novo tempo litúrgico, tempo comum, seja ela nos conduzir pela mão e nos apresentar o seu Filho. Por isso a gente reza a Salve Rainha, dizendo sempre: depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do teu ventre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai,